triste mais uma vez e um assunto que se repete. Ontem, no Beira-Rio, 2 atos de racismo durante a partida entre Internacional e Nacional do Uruguai, que terminou empatada por 3-3. O primeiro veio do jornalista Carlos Moreira, do canal Paixão Tricolor, que se desentendeu com torcedores do Inter durante a narração do terceiro gol do Colorado e os chamou de macacos. Vamos ouvir? La pelota, vamos, 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 Porto Alegre. Acá nos gritaron el gol y después se cagó. No viniste a gritar el gol y te cagó. Así son estos macacos. La pelota que se perdió afuera y es lateral que va a tomar el Inter, que nos empata 3-3 el partido, señoras y señores. A Conmebol puniu o jornalista uruguaio que está proibido de se credenciar para qualquer evento administrado pela entidade. O clube gaúcho atendeu o pedido da Conmebol e repassou todo o conteúdo solicitado. Outro caso foi de um homem de 29 anos, torcedor do clube uruguaio, que imitou um macaco em gestos racistas contra brasileiros. Ele foi preso em flagrante pela polícia. Segundo o delegado responsável por essa investigação, ele aguarda a decisão da justiça para saber se responderá em liberdade ou seguirá detido. Comigo, Mili Lacombe e Alicia Klein. De novo, Mili Lacombe, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. A gente não queria, né, estar aqui falando disso, mas a gente tem que falar disso. Não, esse assunto ele se impõe, né? E assim, o que me passa pela cabeça? A Conmebol, seja lá o que ela está fazendo, não está adiantando, né? A definição de insensatez, você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar outros resultados, né? Vai ter que mudar, a Conmebol vai ter que mudar, ou mudam com a Conmebol, porque a gente não vai transformar esse cenário deplorável prendendo um racista por vez ou não deixando se credenciar para eventos da Conmebol outro racista por vez. Está errado, a Conmebol está tomando atitudes muito erradas. A gente tem que começar a falar em eliminação dos clubes. Outro dia a torcida invadiu o campo numa partida da Conmebol e o time vai ter que jogar com portões fechados. É incrível, né? Como a punição para coisas muito mais brandas vem rapidamente com a mão mais pesada. Mas o racismo é tratado como se fosse uma coisa corriqueira, gente. Vamos só tirar essas pessoas daqui. Está errado. Eu não sei se a gente vai falar do pedido de desculpas, o suposto, adoro usar a palavra suposto da maneira correta, o suposto pedido de desculpas que o narrador cometeu. Você chegou a ver, Diego? Porque Isso. uma das piores coisas já escritas na história. A gente tem aqui, Mili, tô aqui até com ele aberto no meu computador, comunicado à opinião pública. Em relação à expressão que usei durante a narração da partida entre Nacional e Inter, quero expressar as minhas desculpas a todos que possam ter se sentido ofendidos. No momento do empate do Inter, alguns torcedores, disse ele, começaram a me insultar e tentaram me agredir fisicamente enquanto eu narrava. Nesse contexto, usei uma expressão que é comum no meu país e que não tem nenhuma conotação racista, disse ele. Jamais tive intenção de menosprezar ou desqualificar ninguém. Jamais. Será que não? Jamais, né, Alicia? Porque eu e a Alicia, a gente estava se falando antes, a Alicia falou, gente, acho que é o pior pedido de desculpas da história. Não é possível, não é possível. A quem possa ter se sentido ofendido, a quem eu ofendi. Qual é a dificuldade de você ser o agente do pedido de desculpas? Eu peço desculpas a quem eu ofendi para começar o pedido de desculpas. E depois é um monte de explicação para justificar que ele não está pedindo desculpas. É horrível, assim, é difícil a gente eleger o pior pedido de desculpas da história, né? Porque é uma competição duríssima. Mas esse, com certeza, está entre os piores. Alicia, boa noite para você. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. E é impressionante como o racista consegue se vitimizar, né? Porque ele estava ali prestes a ser agredido, por isso ele usou uma expressão que, na verdade, não é ofensiva no país dele, que não quer dizer nada, né? Eu gostaria muito de saber o que ela quer dizer, se ela não é uma expressão ofensiva.
e além de tudo, com o tradicional a quem possa ter se sentido ofendido. Só mostra, gente, assim, a gente não precisa nem gastar muito tempo falando desse indivíduo, desse racista, dessa pessoa baixíssima que, além de tudo, depois de punido, ainda escreve esse pedido de desculpas que certamente está ali no top 3 de piores do futebol. Mas a gente precisa gastar um tempo falando do ambiente de conforto que a Conmebol gera para os racistas. A gente faz a ciranda, como a Mili chama ali no começo do jogo, coloca ali placa de campo, faz discursos e campanhas de marketing, mas a verdade é que um narrador oficial, uma pessoa credenciada para narrar uma partida da Conmebol do tamanho de um Internacional, está confortável de falar a palavra, de chamar os torcedores do Inter de macacos ao vivo. Essa pessoa está confortável, né? O racista que fez isso na arquibancada foi preso em flagrante porque, ainda bem, o Brasil tem leis para coibir o racismo e no Brasil o racismo é crime, né? Em outros países da América do Sul, infelizmente, não é. Mas o ambiente de conforto que a Conmebol gera para os racistas está cada vez mais claro. Porque a gente não consegue passar uma semana sem narrar um episódio de racismo cometido, seja lá por quem for, agora também por jornalistas e pessoas ali trabalhando. Então, a Conmebol fez aquilo que é melhor que o nada, que é evitar que essa pessoa se credencie para voltar a narrar, mas, né, efetivamente, criar um ambiente hostil para os racistas é algo que a Conmebol se mostra incapaz de fazer semana sim, semana também. Então, essa pessoa não vai entrar no estádio, provavelmente vai continuar trabalhando de outro lugar e daqui a pouco, semana que vem, vai acontecer de novo, porque a Conmebol é absolutamente incompetente e incapaz de lidar com racismo com providências que precisam ser severas. É isso que a Miri falou, precisa ser severo. Não adianta descredenciar, chamar de chato, chamar de feio, né, dizer que vai pagar 20 mil dólares, não adianta. Se não houver punição severa, os racistas seguirão confortáveis como estão e como continuarão a estar provavelmente até o final do campeonato e ano que vem de novo e todo ano este mesmo drama que a gente revive o tempo inteiro. Será que a Conmebol quer mesmo combater o racismo? Fica a pergunta. Ô Mili, vamos falar do jogo, porque o Inter saiu atrás e conseguiu empatar, né? Para o torcedor, será que fica aquele gostinho de conseguimos, quer dizer, fomos atrás, ou do poderíamos ter vencido? Eu acho que fica, nesse caso, Diego, o gosto do conseguimos. Porque, assim, o Inter tomou uma sapecada no primeiro tempo, né? O Nacional fez 3-0 e estava indo para cima. O Inter conseguiu um pênalti lá no finalzinho e fez 3-1. Eu acho que fica como, no segundo tempo, conseguiu empatar e poderia ter virado, o que seria desses jogos históricos, que a gente já viu alguns, mas poucos, que um time faz 3-0 e o outro vira 4-3. O time da Alícia, não faz muito tempo, fez isso contra o Botafogo, né? É dessas coisas que, assim, mesmo quem não é palmeirense, estou falando do 4-3 que o Palmeiras conseguiu sobre o Botafogo, você fica emocionado com isso. Então, eu acho que esse pseudo-fracasso, o Inter vai levar como lição. Eu acho que é uma lição muito importante. A gente tende a desconsiderar as derrotas, os tropeços, os fracassos, como sendo assim, gente, isso não deveria ter acontecido. Mas muitas vezes eles mostram caminhos para a gente. Dentro de uma grande vitória, existem muitos pequenos fracassos, ou até grandes fracassos. Só quem está ali sabe quais foram os tropeços que levaram àquela vitória, à correção de rotas, sabe? E acho que o Roger Machado é um treinador muito inteligente, a ponto de saber usar isso que aconteceu ontem como um novo guia, um novo rumo. Mas, sem dúvida nenhuma, o Inter saiu com gosto de uma atitude heróica, assim, uma conquista heróica. É um grupo difícil esse do Inter, né, Alicia? Aí conseguiu um empate, pelo menos foi um pontinho. Olha, Diego, eu queria ter um coração bom e uma visão de mundo como a minha amiga, mas não tenho, né? Não tenho, não nasci assim. Eu tenho dificuldade com o empate heróico, porque o empate, como resultado final, é um resultado ruim para o Inter dentro de casa, contra um time que não tinha sequer marcado um gol no campeonato até agora. Era um grupo que, quando a gente olhou e classificou como o grupo da morte, parecia que não tinha nenhuma galinha morta.
E o Nacional do Uruguai estava virando a galinha morta do grupo e foi ontem ressuscitada pelo Inter dentro do Beira-Rio, né? Um time que a gente espera que brigue por títulos durante o campeonato, durante o ano, durante a temporada, tomar 3-0 no primeiro tempo, 2-0 em 13 minutos de um time como o Nacional do Uruguai, é um sinal de alerta muito grande. Então, eu concordo em 100% que é um jogo que traz muitas lições, especialmente para os problemas defensivos do Inter, que o Roger Machado entendo que vai corrigir durante a temporada. Aquele corredor que tinha nas costas do Bernabé no primeiro tempo inteiro, ele conseguiu arrumar no segundo tempo. Enfim, acho que tem muitas lições aprendidas dali. Mas acho que no final das contas, por mais que o clima, a empolgação ali no final tenha acontecido com a torcida, é um resultado ruim, porque o Inter precisou correr atrás e sofrer para empatar com o Nacional do Uruguai dentro de casa, que é um time que não tinha nenhum ponto, né? E aí ressuscitou o Nacional e agora esse grupo ficou ainda mais difícil do que ele já era. Mas, sem dúvida, tem lições aí. Acho que o Inter sai mais forte desse jogo, mas acho que no final das contas o resultado foi ruim. Ainda ontem o Flamengo enfrentou a LDU na